Universo Vasco traz para você notícias sobre o Vasco da Gama. Está começando o V-News. Apresentação: Juliana Macedo e Erasmo Romão. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando o V-News deste dia 6 de junho, quinta-feira. E o Vasco é o nosso assunto do dia. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Bem, galera, sobre a torcida do Vasco da Gama, que é algo fenomenal, é algo que a gente tem que se pensar, tem que se estudar, mas na realidade a torcida que esteve no CT fazendo cobranças, né, ali na porta do CD, interpelou vários jogadores, inclusive até o presidente Pedrinho parou lá, conversou um pouquinho com a galera lá, deu justificativas, chamou a responsabilidade para ele. O torcedor vascaíno não vai se conformar com uma derrota desse jeito. Isso não vai passar de um dia para o outro, de uma semana para outra. O Vasco está numa situação muito difícil porque o próximo jogo é contra o Palmeiras lá, e se perde feio de novo, eu acho que nem o técnico português vai se sustentar, entendeu? Então o Vasco está tomando algumas medidas para que isso não aconteça, para que dentro de campo o grupo esteja mais equilibrado, mais entendedor do que é o Campeonato Brasileiro. Nós temos uma comissão técnica que não conhece futebol nacional, não conhece as dimensões do país, não conhece a questão de cada enfrentamento, né? Uma viagem para São Paulo, enfrentar o Palmeiras de lá dentro, não conhece o time do Palmeiras. Então é uma situação onde o Felipe, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Felipe, e aí a importância de alguém que conheça as quatro linhas, conheça o contexto onde o time está inserido, porque isso vai fazer uma diferença. Na semana passada, a comissão técnica fez uma avaliação física do elenco na quarta-feira, e o elenco acabou sentindo isso no domingo. Então são situações que lá na Europa, como os jogos são mais espaçados, mais tranquilos, consegue-se fazer algo semelhante. E me parece, a informação que nós tivemos é que houve uma sobrecarga, né, nos jogadores, e isso prejudicou os jogadores no domingo. Pode ser uma desculpa? Também acho que seja, mas é um fato que aconteceu, que não pode acontecer, porque aqui a pegada é diferente, então tem que ter uma orientação melhor, alguém para dizer, olha, aqui esse não vai funcionar, aqui é Brasil, aqui é calor, aqui é isso, aqui é aquilo. Mas a torcida do Vasco, o sentimento da torcida do Vasco é uma coisa fenomenal, e isso acaba trazendo divisões da própria torcida. Ontem, essa semana, né, esses dias, teve ouvido várias críticas ao torcedor vascaíno, do próprio torcedor, né, que fala, não, o time perdendo de 4-1 pro rival e a torcida está cantando. Os caras, essa torcida é maluca, essa torcida, né, atitude contra a própria torcida. O que acontece, torcedor? É que a torcida do Vasco, ela tem um aspecto assim muito singular, que às vezes nem alguns torcedores entendem, né? É o sentimento, a questão do sentimento. O torcedor, ele não torce apenas para a instituição Vasco da Gama, ou tem torcedores que torcem apenas para aquele time, esse time, né? O time, né? Ou então tem torcedores que torcem pelo time, pela diretoria que está na situação. Não, esse grupo está na situação, vamos torcer mais, não sei o quê. Mas na realidade, a grande essência do torcedor vascaíno, ele não vai torcer nem para a instituição, nem para o time que está ali em campo, nem para a diretoria, ele vai torcer para essa história, esse sentimento histórico de Vasco, esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao Vasco, né? Então, perdendo de 4-1, a torcida vai estar cantando, porque é tipo uma religião, sabe? É um sentimento mesmo, e isso que vem de dentro, né? E você vê uma galera, um garoto que tem 20 anos hoje, o que ele viu? Ele viu o Vasco ganhar o quê? Qual o craque que ele viu em campo?
né? Se ele tiver uma boa memória, vai lembrar de Dedé, Diego Souza, né? Se for os últimos ali, ele vai lembrar vagamente do título da Copa do Brasil, entendeu? Vai lembrar vagamente do Felipe Coutinho, né? Começando ali, indo para a Europa logo. Então, assim, os torcedores que o Vasco tem hoje são torcedores que vêm de tradição da família, que vêm entendendo esse sentimento, né? Outros torcedores que não estão muito aí, esses jogadores ganham muito, não estou nem para sentir esse... Não estou preocupado com isso mais não, né? Tem vascaínos assim, e aí esses vascaínos acabam atacando os que são mais sentimentais, os que pertencem a... Eles têm sentimento de pertencimento do Vasco da Gama. Então, galera, eu não gosto de julgar os sentimentos, né, sobretudo do irmão vascaíno. Então, vamos pensar bem, vamos respirar bem, porque os dias são tensos, né, e o Vasco precisa melhorar. Porque, por exemplo, o Vasco já não é mais em 13º, o Vasco caiu uma posição, 14º agora, porque o Juventude venceu o Atlético Goianiense, e o Juventude foi a 9 pontos, ultrapassando o Vasco da Gama. Está tudo muito embolado ainda isso nessa parte de baixo. O Corinthians, que é o 17º, está a 1 ponto, e tem outros times a 1 ponto do Vasco da Gama. Então, próxima rodada é muito importante a gente pontuar. Tá bom, galera? Universo Vasco, aqui sua paixão é gigante. Agora o Vasco da Gama tem uma situação do Diego Pereira. Diego Pereira é preparador físico, um dos mais importantes do mundo, aí, um dos melhores do mundo, de fato, que veio pela comissão técnica do Ramon Dias. Diego Pereira, ele tem origem vascaína, é um cara que fez um ótimo trabalho, sobretudo de vestiário, né, incentivando os jogadores no pré-jogo. E ele está na expectativa de continuar. Foi oferecido a ele, né, a categoria de coordenação da preparação física de base. Ele não aceitou trabalhar na base e ele está aguardando. E o Felipe Coutinho pode ser esse ponto aí que pode trazer o Diego Pereira de novo para essa comissão técnica. Eu, particularmente, o Vasco precisa de uma comissão permanente, tá? Para chegar, por exemplo, chegou o treinador que ninguém sabe de nada. Quem que dá as orientações pro Álvaro Pacheco? Não tem uma comissão permanente. Para mim, o Diego Pereira tinha que ser da comissão permanente do Vasco, ou fosse auxiliar técnico, ou fosse preparador físico mesmo. Tem que ter um cara de qualidade. O Ricardo França vai trazer mais informações sobre o Diego Pereira. Diego Pereira segue com o futuro indefinido no Vasco da Gama. Preparador físico do time na época de Ramon Dias, o profissional segue afastado do cargo desde a saída do argentino e aguarda uma decisão do clube. Recentemente, o Vasco teria oferecido o cargo de coordenador de preparação física da base para Diego Pereira. No entanto, ele não aceitou, e Coutinho pode ser importante para o retorno do preparador ao time principal. O meio profissional tem uma relação forte. A informação é do canal Atenção Vascaínos. No final do mês passado, o Vasco pediu mais um tempo para decidir sobre o futuro do profissional. Diego Pereira tem contrato válido com o Gigante da Colina até o final da temporada de 2025. Assim, ele deseja cumprir o seu vínculo e aguarda a gestão vascaína. Sobre Felipe Coutinho, o presidente Pedrinho teve uma reunião com o atleta nesta quarta-feira. A intenção foi acertar os últimos detalhes para o possível retorno do meia ao Cruz Maltino. O Cria da Colina tem contrato válido com o Aston Villa da Inglaterra até junho de 2026. Eu sou o Ricardo França para o Universo Vasco. Siga o Universo Vasco em nossas redes sociais. Deixe o seu like e compartilhe nossas postagens. Temos bastante conteúdo no Twitter, Instagram e Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, por favor, faça a sua inscrição. Lá temos vários conteúdos, como lives, análises e muito mais. Confira e deixe seu comentário. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. É isso aí, vamos ver se há uma sensibilidade na diretoria do Vasco da Gama. Agora com o Felipe, pode acontecer disso aí.
formar uma comissão técnica permanente. O Matheus Flammer, que era auxiliar dos goleiros, né, ele já foi ativado como preparador de goleiros. O Matheus Flammer é um preparador já experiente, inclusive com trabalhos no exterior, né. A preparação dos goleiros brasileiros é uma das melhores do mundo, tá? Os preparadores de goleiros os brasileiros são muito requisitados. Então o Matheus Flammer foi efetivado como o preparador físico, preparador de goleiros do Vasco da Gama. Nesse momento pré-janela, né, pré-janela de transferências que começa em julho, o Vasco já tem que se preparar para fazer aí, já está fazendo contatos, né, está buscando jogadores, sobretudo jogadores que vão ficar livres, porque o Vasco não vai ter aqui um alto valor para investir. Vai ser uma janela semelhante à do ano passado, onde vieram jogadores emprestados, ou jogadores que estavam livres no mercado pelo salário. Para isso o Vasco tem que liberar a sua folha, né? Medel, Maicon estão na lista, aí o Serginho, né? Muito tempo, o Rossi também, né? Serginho tem tempo que não aparece nos jogos, tem a possibilidade de negociar jogadores. Eric Marcos está lá na mira de times mexicanos, né? Essa notícia deve esquentar nos próximos dias, ou se confirmar ou não, mas me parece que, segundo as primeiras informações, o Jardine foi técnico da seleção olímpica, ele indicou o Eric Marcos lá para o México. Então o Vasco está procurando agora se ajeitar para essa janela, né? Ou seja, ter uma folha mais enxuta, né? Tem jogadores emprestados que estão onerando a folha também, tipo o David, que tem essa possibilidade de ser negociado. O jogador não pertence ao Vasco ainda. O Kehler também, né, que vem emprestado. Então o Vasco vai tentando aí enxugar a sua folha para qualificar melhor o elenco. Além disso, o Vasco está a ponto de receber cerca de 9 milhões e meio pelo Luan. O Luan, zagueiro do Palmeiras. O Palmeiras recebeu uma proposta do América do México. O negócio lá funciona cerca de 21 milhões, parece a multa do Luan. E sendo assim, o Vasco tem 40%, né, no valor do passe do jogador e mais 5% por ser formador. Então o negócio aí girando em torno de 21 milhões, 9 milhões pingam aí na conta do Vasco. Vamos aguardar se as coisas acontecem lá pro Luan, pro Palmeiras. O Luan já está há bastante tempo em São Paulo, se não me engano, desde 2017, e agora tendo essa possibilidade de sair do país, né, vai ajudar bastante o Vasco no momento. O Vasco precisa de grana. Você já visitou o nosso site? universovasco.com.br. Tudo o que acontece no Vasco da Gama está lá. Fique super bem informado acessando universovasco.com.br. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Então, galera, você está no OVNews desta quinta-feira, dia 6 de junho. Eu pergunto ao meu amigo Ricardo França. E aí, Ricardo, o que você achou do Felipe, maestro, coordenando o futebol? É importante a chegada do Felipe, né? Já que o CEO entende de negócios, né? Tem um executivo de futebol que também entende de negócios, não é muito do campo. Tem que ter alguém da direção que entenda de campo, vestiário, de jogador. O que você acha aí da aquisição do diretor técnico Felipe? Diz aí, Ricardo França. A chegada de Felipe como diretor técnico do Vasco da Gama, ao invés de me trazer conforto, me gera dúvidas. Longe de mim questionar a qualidade do nosso maestro dentro de campo, nem tampouco a sua trajetória vitoriosa como jogador do clube que o projetou. Felipe foi um craque de bola, um dos jogadores mais técnicos que eu tive a oportunidade de assistir jogar, nesses mais de 47 anos que acompanho o Gigante da Colina. Felipe até hoje não realizou nenhum trabalho consistente fora das quatro linhas,
De passagem apagada por vários clubes de menor investimento no Rio de Janeiro, o ex-meia e lateral não realizou nada até aqui para que justificasse a sua chegada como pacificador e homem forte do futebol cruzmaltino. Espero que isso não seja uma cortina de fumaça e que o tal DNA vascaíno ao qual citou o nosso presidente para justificar a chegada do amigo se traduza em um bom trabalho. Felipe é cria do Vasco. Fez parte de uma das gerações mais vencedoras do clube e conhece como poucos o ambiente difícil de São Januário. Mas apenas o peso de sua história não vai bastar. É preciso um trabalho árduo, dentro e fora do campo, para juntar os cacos desse Vasco destruído e desmoralizado. E se levarmos em conta a trajetória do nosso novo diretor até aqui, não temos a garantia de que ele terá uma trajetória de sucesso nessa nova empreitada. Apesar da desconfiança, desejo sorte ao nosso maestro Felipe e torço muito pelo seu sucesso. Se ele for bem, o Vasco vai bem também, e isso é o que importa. Sucesso, Felipe! Eu sou o Ricardo França para Universo Vasco. O Vasco é para quem acredita. O Felipe que deve ser apresentado hoje, nessa quinta-feira ou na sexta-feira. A gente não temos ainda a informação correta, mas espero que o Felipe não demore a ser apresentado como diretor, né? Porque as últimas apresentações já demoraram um século, né? O Pedro Martins demorou um mês para ser apresentado. O técnico Álvaro Pacheco levou 10 dias para ser apresentado. Espero que o Felipe seja mais rápido e as coisas comecem a acontecer em São Januário. São Januário que ainda tem a questão da 777, ainda está complicada a questão da 777, que pode ganhar novos capítulos, né? A empresa americana ainda não deixou de entrar na justiça, né? De ir para a segunda instância, inclusive contratou um escritório importante. Eles fizeram uma primeira ação, não deu certo, eles estão preparando para a segunda instância, e aí essa novela pode ganhar mais capítulos. Emerson Páscoa traz essas informações. E a novela entre Vasco da Gama e 777 Partners deverá ganhar novos desdobramentos nos próximos dias. A empresa norte-americana pretende recorrer até o fim desta semana da liminar impetrada pelo clube para tomar o controle da SAF Cruzmaltina. A medida, de acordo com o Vasco, foi tomada para evitar um mal maior à sociedade anônima do futebol, devido à crise financeira e jurídica da empresa. Por outro lado, a 777 garante ter cumprido todas as suas obrigações por contrato. De acordo com a estratégia da empresa, a intenção é recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJ do Rio. Anteriormente, a 777 entrou com efeito suspensivo em relação à liminar, que acabou negada pela Justiça. Por isso mesmo, a acionista deve avançar com o chamado recurso de agravo interno da decisão, em segunda instância, na vara empresarial do TJ do Rio de Janeiro. Por sua vez, o Vasco também adianta o seu lado. O clube, cuja liminar tem validade provisória de 30 dias para julgamento do mérito, conta com esta vigência até o próximo dia 14. Dessa forma, o clube já acelera a busca pela arbitragem do processo junto à Fundação Getúlio Vargas. Depois disso, Vasco e 777 nomearão um árbitro cada, com um terceiro atuando como critério de desempate no caso de divergências na decisão. A partir de então é que a liminar poderá cair ou ser mantida. Mas o processo não deve ser célere e deve se arrastar por meses. Enquanto isso, o clube segue observando o mercado e a possibilidade de um novo comprador da SAF. Nesse caso, o futuro acionista teria que desembolsar algo em torno de 600 milhões de reais para fazer a 777 abrir mão de sua parte na sociedade.
Eu sou Emerson Páscoa para Universo Vasco. Bateu aquela fome? Vem pro Vitrola Restaurante. Aqui você vai degustar os mais deliciosos pratos com a qualidade que só o Vitrola pode lhe oferecer. E o melhor, com um preço que cabe certinho no seu bolso. O que você está esperando? Estamos na rua 22-792, Setor Oeste, Goiânia. Telefone 062-3624-5612. Estamos abertos todos os dias, 24 horas. Venha para o Vitrola Restaurante, será uma delícia receber você. É isso aí, galera, você está no UV News e você pode participar das nossas redes sociais. No YouTube é importantíssimo termos inscritos, estamos partindo aí para 1000 inscritos, isso é importante para a gente, para qualificar o nosso trabalho, trazer melhores informações, mais informações para vocês, novos vídeos, novos jeitos de falar de Vasco, transmissões é importante, né? Carro-chefe da Universo Vasco. Então deixa seu like aí, seu comentário, indique aí o nosso canal para outros amigos, para que eles se inscrevam no nosso canal e a gente atinja essa meta de 1000 inscritos. Posso contar com você? E também acompanhe a gente em nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Aliás, no Facebook, todos os programas UV News ficam lá no Facebook também. No YouTube também, você pode acompanhar também. E também não esqueça do X, né, do Twitter. Também tem postagens do Universo Vasco por lá. Galera, por hoje ficamos por aqui apurando já as notícias, né? Qualquer notícia importante a gente pode jogar nas redes sociais e você que acompanha a gente fica por dentro de tudo. Valeu, galera! Uma grande quinta-feira para vocês. Um grande abraço. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.